Crianças, a estreia explosiva na direção de Larry Clark chocou a consciência americana em 1995 como um tijolo através de vidro. Escrito por Harmony Korine, de 19 anos, e estrelado por um elenco de adolescentes em sua maioria não profissionais, o filme se posicionou como uma janela sem filtros para as vidas dos jovens da cidade de Nova York. Sua linguagem, sua sexualidade, seu niilismo, sua violência. Ambientado em um único dia de verão em Manhattan, o filme segue um grupo de adolescentes envolvidos em sexo casual, uso de drogas e conversas sem rumo, centrado em Telly, um autoproclamado cirurgião de virgens que especificamente mira em meninas jovens. Por trás de sua aparência de realismo em estilo documental, estavam questões complexas sobre onde a observação termina e a exploração começa, questões que chegariam ao auge durante a filmagem de uma cena tão controversa que os participantes foram contratualmente obrigados a nunca discutir suas circunstâncias completas. Desde o seu início, Kids operou nas margens do cinema tradicional, com um orçamento de aproximadamente $1,5 milhão, irrisório pelos padrões de Hollywood. Clark e sua equipe reduzida estavam constantemente se virando, filmando no estilo guerrilha por toda a cidade de Nova York, muitas vezes sem permissões, sempre correndo contra o tempo e o dinheiro. O clima também não ajudou. O verão de 1994 foi extremamente quente em Nova York, com temperaturas regularmente subindo acima de 90 graus. Muitas das cenas de apartamento foram filmadas em apartamentos reais de Manhattan, sem ar-condicionado, onde o calor combinado dos corpos, luzes e equipamentos criava condições sufocantes que testavam a resistência de todos, mas talvez a pressão mais intensa viesse do estilo de direção pouco ortodoxo de Clark. De acordo com a assistente de produção, Jennifer Venditti, que mais tarde se tornaria uma renomada diretora de elenco, Clark frequentemente deixava as cenas se desenrolarem além da ação roteirizada, incentivando o jovem elenco a improvisar e a borrar as linhas entre a atuação e a realidade. Essa abordagem resultou na autenticidade distinta do filme, mas também criou um ambiente onde os limites poderiam se tornar perigosamente indefinidos. Quando uma cena particularmente sensível não estava funcionando como escrito, o diretor de fotografia, Eric Edwards, sugeriu filmá-la quase na escuridão, usando apenas luzes práticas de dentro do apartamento e luzes da rua filtrando pelas janelas. Essa mudança de última hora não apenas salvou o dia tecnicamente, mas inadvertidamente forneceu cobertura visual para performances que poderiam ter sido explícitas demais para incluir na versão final. A cena em questão ocorre no final do tempo de execução do filme. O apartamento havia sido esvaziado de toda a equipe não essencial. Clark teria instituído o que várias fontes descreveram como um nível de privacidade sem precedentes, com apenas o diretor de fotografia, o técnico de som e os jovens atores presentes. Todos os outros esperavam na rua abaixo, murmurando sobre o que poderia estar acontecendo lá em cima. O que foi filmado naquela tarde aparece no filme final em forma fortemente editada. Uma cena envolvendo inconsciência, violação e a completa abdicação da responsabilidade moral. Mas, de acordo com o produtor Cary Woods, em uma rara entrevista de 2015 à Variety, o que foi capturado em filme foi significativamente além do corte final que já ultrapassava limites. Houve tomadas que nenhum de nós poderia legalmente incluir e que ninguém fora daquela sala jamais viu. Uma atriz, que pediu anonimato em entrevistas subsequentes, teria desabado após o término das filmagens naquele dia. De acordo com 3 membros da equipe que estavam presentes quando ela saiu do apartamento, ela estava visivelmente abalada e saiu imediatamente do set, não retornando por 2 dias. Um assistente de produção que trabalhou no filme disse ao The Guardian em 2020: "Houve um momento em que você não conseguia dizer se eles estavam atuando ou se algo genuinamente perturbador estava acontecendo. A linha ficou muito tênue." O jovem elenco de Kids carregou um fardo que ia muito além dos desafios típicos de um set. A maioria nunca tinha atuado antes. Muitos eram, na verdade, versões vivas da vida nas ruas que retratavam, e todos estavam sendo solicitados a interpretar material que teria desafiado até mesmo profissionais experientes. Para as atrizes em particular, o impacto foi tanto físico quanto psicológico. A intérprete no centro da cena controversa mais tarde descreveu em um perfil da New Yorker de 2015 sentir-se completamente exposta e vulnerável. Ela acrescentou: "Eu não entendia o que era atuação e o que não era. Eu não sabia que podia dizer não a certas coisas. A combinação de inexperiência, juventude e a natureza improvisada da direção de Clark criou uma tempestade perfeita de potencial dano." Rosário Dawson, que foi descoberta sentada na varanda de sua casa e escalada para o filme aos 15 anos, falou sobre a experiência desorientadora de ser subitamente lançada em um conteúdo tão adulto. "Um dia sou uma adolescente normal, no outro estou em cenas discutindo coisas que mal entendo."
Ela disse a Rolling Stone em uma entrevista de 2000. Durante a filmagem da cena proibida, as temperaturas no apartamento supostamente ultrapassaram 100 graus. As luzes, a proximidade dos corpos, a intensidade emocional criaram uma atmosfera que um membro da equipe descreveu como alucinatória. Alguns dos jovens atores estavam visivelmente suando, exaustos, suas defesas baixadas pelas condições extenuantes e pela pressão de entregar performances autênticas. Larry Clark chegou a Kids após décadas como fotógrafo, conhecido por sua documentação destemida da vida adolescente à margem. Nascido em Tulsa, Oklahoma, em 1943, Clark desenvolveu uma fascinação precoce por capturar a experiência juvenil crua e sem filtros. Seus livros de fotografia, Tulsa 1971 e Teenage Lust 1983, estabeleceram sua reputação por trabalhos que se recusavam a desviar o olhar da sexualidade adolescente, uso de drogas e violência. A própria adolescência de Clark foi marcada por dependência de drogas e instabilidade, experiências que informaram sua perspectiva artística, mas também complicaram seu relacionamento com seus sujeitos. Ele desenvolveu uma crença profundamente enraizada de que a cultura mainstream sanitizava e deturpava a experiência adolescente, e posicionou seu trabalho como uma correção a essas narrativas falsas. Mas aqui residia a contradição central que definiria a controvérsia de Kids. A mesma autenticidade intransigente que tornava a visão de Clark artisticamente significativa também levantava questões profundas sobre poder, consentimento e exploração ao ser aplicada na direção de adolescentes reais em cenários sexualmente explícitos. O homem que afirmava estar revelando a verdade nua e crua sobre a juventude tinha quase 50 anos, dirigindo atores de apenas 15 anos em cenas que alterariam permanentemente suas vidas. Se Clark representava um extremo do espectro criativo por trás de Kids, então Chloe Sevigny incorporava algo completamente diferente. Descoberta por Harmony Corrine. Enquanto estava sentada em um banco no Washington Square Park, em Nova York, Sevigny foi escalada como Jenny, uma das personagens centrais do filme, aos 19 anos. Ao contrário de muitos membros do elenco que estavam essencialmente interpretando versões de si mesmos, Sevigny veio de um subúrbio confortável de Connecticut, filha de um pai contador e uma mãe polonesa americana. Sua entrada na cena do centro de Nova York tinha sido recente. Sua navegação pela cultura jovem da cidade ainda era fresca e em evolução. Sevigny descreveu a discordância entre sua personalidade real e seu papel. "Eu era, na verdade, bastante conservadora", ela disse ao The Guardian em 2003. "Eu não era sexualmente ativa. Eu não usava drogas. Eu não era nada como minha personagem." Essa distância entre a intérprete e o papel provaria ser tanto um escudo quanto um fardo durante as cenas mais difíceis do filme. A tensão entre a insistência de Clark na autenticidade e a interpretação de Sevigny de uma realidade que ela não havia experimentado pessoalmente ilumina a questão central por trás da cena proibida. Isso era documentação ou fabricação? Estava revelando a verdade ou fabricando-a? E se os atores estivessem sendo dirigidos para encenar experiências além das suas próprias, em que ponto a verossimilhança se torna algo mais preocupante? A mitologia em torno de Kids se solidificou ao longo de décadas, mas várias narrativas comumente aceitas merecem correção. O filme inteiro foi improvisado por verdadeiros jovens de rua, simplesmente vivendo suas vidas diante das câmeras. Embora muitas cenas apresentassem improvisação e a maioria dos membros do elenco fossem atores não profissionais, Kids tinha um roteiro escrito por Harmony Corrine. De acordo com o produtor Kerry Woods em suas memórias, Cloudbusting, muitas cenas foram cuidadosamente planejadas e ensaiadas, incluindo elementos da cena controversa. O conteúdo sexual no filme refletia os comportamentos reais do elenco adolescente. Vários membros do elenco esclareceram desde então que suas ações na tela eram performances que divergiam significativamente de suas vidas pessoais. Lel Fitzpatrick, que interpretou Telly, disse a Vice em 2015: "Eu não era nada como meu personagem. Eu estava apavorado com as garotas naquela idade. Não havia supervisão ou proteção para os jovens atores durante as filmagens. Embora os padrões fossem certamente diferentes em 1995 e muitos tenham criticado a abordagem da produção ao trabalhar com jovens atores, o filme tinha o que na época era considerado supervisão adequada." De acordo com a coordenadora de produção Mary Jordan, os pais dos atores menores de 18 anos geralmente estavam presentes no set, embora fossem retirados durante a filmagem de certas cenas, incluindo a controvérsia. A cena proibida foi completamente não planejada e capturada espontaneamente. Documentos judiciais de um processo posterior revelaram que, embora alguns elementos tenham sido improvisados, a estrutura básica da cena foi roteirizada. O que supostamente ultrapassou os limites foram direções específicas dadas durante as filmagens que foram além do que havia sido acordado previamente. Todos os participantes entenderam para o que estavam se inscrevendo. Sevigny
Desde então, falaram sobre não compreenderem as implicações de seu envolvimento. Uma atriz disse ao New York Times numa retrospectiva de 2000, "Eu tinha 16 anos, não entendi como isso me seguiria pelo resto da minha vida." Quando Kids estreou no Festival de Cinema de Sundance em janeiro de 1995, a resposta foi sísmica. Foi adquirido pela Miramax, que precisou criar uma empresa nova, a Shining Excalibur Films, para lançá-lo, pois a Disney, controladora da Miramax, recusou-se a distribuir um filme NC-17. Os críticos ficaram polarizados. Roger Ebert, do Chicago Sun-Times, chamou-o de "o tipo de filme que precisa ser discutido depois", enquanto outros o condenaram como pornografia infantil limítrofe. Rita Campley, do Washington Post, escreveu a famosa frase: "Se Clark tivesse 16 anos, isso seria pornografia infantil, mas como ele tem 52, é arte." O impacto do filme estendeu-se muito além do discurso crítico. Sua estética crua influenciou a moda. A controversa campanha de 1995 da Calvin Klein buscou inspiração direta, vídeos musicais, a documentação juvenil crua, iniciada por Spike Jonze e outros, e desencadeou uma nova onda de cinema independente focada na vida adolescente. Kids arrecadou mais de 7 milhões de dólares nas bilheterias, um retorno substancial sobre seu pequeno investimento, mas sua pegada cultural superou em muito seu impacto comercial. Lançou as carreiras de Chloe Sevigny, Rosario Dawson e Harmony Korine, enquanto estabelecia Clark como uma voz diretorial controversa, mas inegavelmente influente. A própria cena proibida virou uma lenda urbana no meio do cinema, discutida em voz baixa nas escolas e eventos da indústria. O fato de os participantes não poderem falar sobre ela apenas aumentou seu mistério, transformando-a num símbolo da relação complicada da época, com limites e exploração em nome da arte. Nos anos seguintes ao lançamento de Kids, um código de silêncio cercou as circunstâncias da cena proibida. Múltiplas fontes confirmaram que acordos de confidencialidade foram assinados por todos os presentes durante as filmagens. Esses documentos legais proibiam explicitamente a discussão de eventos específicos que ocorreram no set naquele dia. O silêncio não era meramente contratual. De acordo com um assistente de produção que falou anonimamente à filmmaker em 2010, havia um entendimento de que falar do ocorrido não ajudaria ninguém. Nem os atores que tentavam seguir com suas carreiras, nem Larry, que realmente acreditava no que fazia, nem os produtores que poderiam enfrentar consequências legais. Alguns dos jovens artistas desapareceram por completo da vida pública. Outros, por sua vez, lutaram para estabelecer identidades próprias, separadas do filme. Num raro momento de quase revelação, uma atriz em 2005 disse ao Los Angeles Times: "Há coisas que aconteceram que ainda estou processando, mesmo 10 anos depois. Não posso falar de detalhes, mas posso dizer que limites foram ultrapassados. O próprio Clark tem sido caracteristicamente sem remorsos." Numa entrevista de 2020 à Dazed, ele afirmou que tudo o que fizemos foi necessário para a verdade do filme, embora reconhecesse que certas coisas não seriam feitas da mesma forma hoje. Talvez o mais revelador seja o que aconteceu nos bastidores de Hollywood depois de Kids. Os padrões da indústria para trabalhar com jovens artistas foram silenciosamente, mas significativamente reforçados. Coordenadores de intimidade, agora padrão em produções com conteúdo sexual, sua origem remonta aos contos de alerta sussurrados de produções como Kids. O que vimos em Kids foi o último suspiro de uma abordagem mais antiga e imprudente para capturar a juventude no cinema, um método que priorizava a autenticidade acima de tudo, incluindo o bem-estar de seus jovens sujeitos. A cena proibida serve como aviso e divisor de águas, um momento em que a busca do cinema pela verdade colidiu com suas responsabilidades éticas de maneiras que remodelariam a forma como abordamos a representação. Parecia uma documentação crua da realidade adolescente. Custou a alguns jovens artistas seu senso de segurança e autonomia. Tornou-se tanto uma declaração artística influente quanto um conto de advertência sobre a linha entre observação e exploração. Há algo de magnífico e terrível na visão de Clark, o olhar inabalável que se recusa a desviar dos cantos mais sombrios da juventude. Mas essa mesma qualidade inabalável, quando aplicada a dirigir adolescentes reais através de material explícito, revela a contradição no cerne do seu projeto. Podemos realmente documentar sem distorcer? Podemos observar sem influenciar? Podemos expor sem explorar? Se esta busca pela verdade na história do cinema lhe importa, se você acredita em celebrar o cinema inovador e em cobrá-lo, considere se inscrever. Continuaremos a desvendar os C,
Momentos contraditórios que moldam os filmes que pensamos conhecer, porque entender o contexto completo de como a arte é feita não diminui seu poder. Isso aprofunda nossa relação com ela, complicações e tudo mais. O que torna esta cena em particular tão significativa não foi apenas seu conteúdo, embora isso certamente fosse provocativo o suficiente. Foi o que representou o momento exato em que a busca pela autenticidade no cinema independente americano colidiu com questões de ética, consentimento e a proteção de artistas vulneráveis. Em uma era antes dos coordenadores de intimidade, antes do reconhecimento generalizado das dinâmicas de poder no set, antes de a indústria ter plenamente reconhecido suas responsabilidades em relação aos jovens artistas, esta cena se tornou um ponto de discórdia, que os participantes seriam contratualmente proibidos de discutir, mas que, no entanto, mudaria a forma como o conteúdo que desafia limites seria abordado nas décadas seguintes. Mas é aqui que fica complicado. As mesmas qualidades que fizeram de Kids um filme marcante, seu olhar cru sobre o comportamento adolescente, sua recusa em moralizar ou suavizar, eram inseparáveis dos métodos que o criaram. O poder do filme vinha de sua crueza, e essa crueza teve um preço que alguns dos jovens do elenco ainda estão calculando. O cronograma diário de filmagens era exaustivo, especialmente para os atores inexperientes. Com o dinheiro acabando e locais frequentemente garantidos sem as permissões adequadas, as cenas muitas vezes tinham que ser capturadas em apenas algumas tomadas antes que a produção precisasse seguir em frente, ou às vezes, literalmente fugir das autoridades. A figurinista Kindra Zava lembrou em um comentário de filme em 2005 como a produção existia em um estado constante de caos organizado. Quase não havia trailers nem a infraestrutura real que você esperaria, mesmo em um filme de baixo orçamento. As crianças ficavam sentadas na calçada esperando para filmar. Havia uma espécie de energia anárquica que combinava com o tema do filme. O clima, as restrições financeiras, o estilo de filmagem guerrilheiro, tudo isso criou uma atmosfera onde as fronteiras entre a performance e a realidade se tornaram cada vez mais porosas. Quando as barreiras tradicionais do cinema são removidas, as decisões são tomadas rapidamente, e é aí que as coisas podem entrar em território perigoso. Mas, este momento se tornou uma lenda do cinema indie, quando uma cena particularmente difícil não estava funcionando, a designer de produção Ginger Tugas salvou o dia ao sugerir que usassem o grafite natural e a destruição de um prédio abandonado que haviam encontrado, transformando um potencial desastre em uma das sequências visualmente mais marcantes do filme. Às vezes, o caos gera inovação. O que sabemos sobre esta cena vem principalmente do que chegou à tela, de declarações cuidadosas feitas anos depois pelos participantes e de documentos judiciais de ações legais subsequentes. A sala estava escura. A câmera se movia com uma intimidade inquietante. Vários jovens artistas estavam envolvidos em ações que borravam a linha entre simulação e realidade. A cena ocorreu no final do dia. A equipe reduzida tinha diminuído ainda mais. Nenhum dos pais estava presente, apesar de alguns dos atores serem menores de idade. Restava uma equipe reduzida: Clark, o diretor de fotografia Eric Edwards, um técnico de som e os jovens atores. Todos os outros foram mandados embora, instruídos a esperar na rua abaixo. De acordo com o técnico de som Craig Handley, em uma entrevista à revista Filmmaker em 2015, houve um momento em que Larry insistiu em algo que não estava planejado, que não estava no roteiro. Não posso dizer mais do que isso, mas havia desconforto visível de pelo menos 2 das crianças. Agora, se você está se perguntando por que ninguém interveio, é importante entender o contexto do cinema independente em meados da década de 1990. As fronteiras entre diretor e intérprete eram menos claramente definidas. Os mecanismos para relatar preocupações eram praticamente inexistentes, e a cultura celebrava diretores que ultrapassavam limites, que extraíam performances cruas e autênticas por qualquer meio necessário. O que emergiu daquele dia de filmagem foi mais do que apenas imagens controversas. Foi um acerto de contas com questões que a indústria ainda está respondendo. Quem protege os jovens artistas? Onde está a linha entre direção e coerção? Quais são as obrigações dos cineastas para com aqueles que dão vida às suas visões? O próprio ambiente físico cobrou um preço. O calor sufocante do verão, o apertado apartamento em Nova York, servindo como cenário, as luzes intensas, as tomadas intermináveis. Um membro da equipe relatou ter testemunhado uma jovem atriz quase desmaiar após uma cena particularmente intensa. Seu corpo simplesmente cedeu após horas nas condições sufocantes. Pincéis de maquiagem, garrafas de água meio vazias, páginas de roteiro descartadas, bitucas de cigarro e latas de cerveja vazias, e o zumbido incessante de um ventilador sobrecarregado que pouco fazia para cortar a densidade do ar. Essas eram as realidades táteis da produção, os objetos mundanos que cercavam um momento que estava em
Mas o custo psicológico foi mais pesado. Justin Pierce, que interpretou Casper no filme e que tragicamente se suicidaria 5 anos depois do lançamento, falou brevemente sobre a produção numa entrevista de 1997 a The Face. Houve dias em que não parecia atuação, em que parecia algo completamente diferente, algo mais sombrio. O que não te ensinam na escola de cinema é que a busca de um diretor por autenticidade pode se tornar uma espécie de violência própria, uma exigência de exposição emocional que deixa feridas reais muito depois que as câmeras param de gravar. A linha que separa a captura da realidade da criação de trauma é extremamente tênue, especialmente quando se trabalha com artistas jovens e sem experiência. A cena polêmica foi completamente improvisada no calor do momento. De acordo com documentos judiciais de 1998, enquanto alguns elementos foram improvisados, a estrutura básica havia sido delineada com antecedência. O que supostamente cruzou as linhas éticas foram direções específicas dadas durante as filmagens que não haviam sido acordadas previamente. O diretor de fotografia Eric Edwards disse mais tarde a Film Comment que havia um roteiro, mas Larry criou um ambiente onde o desvio não era apenas possível, mas encorajado. O filme foi universalmente celebrado como uma obra-prima inovadora. A resposta crítica foi profundamente dividida. Enquanto Janet Maslin do The New York Times elogiou sua poderosa autoridade jornalística, outros como Desson Hall do The Washington Post condenaram-no como praticamente pornografia infantil. O filme atualmente tem uma classificação de 46% no Rotten Tomatoes, refletindo essa polarização. Todos os artistas eram crianças de rua de verdade, sem experiência de ator. Embora muitos não fossem profissionais, vários, incluindo Chloe Sevigny, tinham experiência em modelagem e algum treinamento. Outros, como Justin Pierce, tinham ligações com a cena de skate de Nova York, mas vinham de origens de classe média bem diferentes de seus personagens. Kids caiu como uma granada na cultura americana. Comentaristas conservadores o condenaram como evidência de uma decadência moral. Defensores da saúde pública elogiaram seu retrato implacável do risco de HIV. Grupos de pais pediram por boicotes. Estudantes de cinema o tornaram obrigatório. E foi aí que tudo mudou. O cenário do cinema independente sofreu uma mudança sísmica. De repente, grandes estúdios criavam divisões independentes, buscando capitalizar o potencial comercial de conteúdo inovador. Miramax se tornou uma força dominante. Harvey Weinstein, cuja empresa distribuiu o filme, ganhou um poder sem precedentes que ele mais tarde abusaria de formas que desencadeariam outro acerto de contas décadas depois. Para o jovem elenco, as consequências foram complicadas. Alguns, como Sevigny e Dawson, construíram carreiras de sucesso. Outros lutaram com a sombra do filme. Harold Hunter, que fez um papel de apoio, enfrentou abuso de substâncias antes de morrer em 2006. Justin Pierce morreu por suicídio em 2000. Clarke continuou a dirigir mais filmes explorando a cultura jovem e a sexualidade, incluindo Bully, de 2001, e Ken Park, de 2002, este último enfrentando desafios de censura ainda mais extremos. Corinne estabeleceu-se como uma das vozes mais idiosincráticas do cinema americano, com filmes como Gummel, de 1997, e mais tarde Spring Breakers, de 2012. Mas talvez o maior legado do filme fosse invisível, o reforço discreto da proteção a jovens atores nos anos seguintes. As práticas da indústria evoluíram. A cena proibida virou um conto de advertência sussurrado entre produtores e diretores, uma linha que não devia ser cruzada novamente. Alguns membros do elenco nunca falaram publicamente sobre suas experiências no set. Outros lidaram com cautela com os detalhes da cena proibida, reconhecendo os desafios mais amplos da produção. Sevigny, em particular, tem mantido uma linha delicada em entrevistas, reconhecendo tanto a importância do filme para sua carreira, quanto seus aspectos problemáticos. Há coisas que aconteceram que eu não permitiria que acontecessem hoje, ela disse ao The Guardian em 2016. Mas eu era jovem e não sabia que podia dizer não. Esta declaração, cuidadosamente formulada para evitar violar seu NDA, no entanto, diz muito sobre a dinâmica de poder em jogo. Clarke permaneceu em grande parte sem remorso. Numa entrevista de 2015 a Vice, comemorando o 20º aniversário do filme, ele defendeu os seus métodos. Eu estava a mostrar a verdade. Jovens faziam sexo. Jovens estavam a usar drogas. Não fiz esta realidade. Eu documentei. Notavelmente ausente de sua defesa foi qualquer reconhecimento da diferença entre documentar um comportamento existente e direcionar jovens para realizá-lo. Uma ação judicial acabou por acontecer, embora os detalhes permaneçam selados. Registros do tribunal indicam que um acordo foi alcançado em 1998 entre um artista não identificado e a produtora. Os termos incluíam
acordo de confidencialidade e o que foi descrito apenas como compensação por sofrimento emocional. Mas, e isso fala da complicada herança do filme, muitos dos mesmos artistas que insinuaram experiências problemáticas também expressam orgulho no produto final. Um membro anônimo do elenco disse ao The New York Times em 2015, foi um processo doloroso de muitas maneiras, mas o filme em si importa. Mostrava coisas que precisavam ser vistas. Na luz bruxuleante da retrospectiva, Kids existe num espaço liminar, uma obra de inegável significado artístico criada através de métodos que agora reconhecemos como profundamente problemáticos. A cena proibida representa essa contradição na sua forma mais pura, um cinema poderoso nascido de um processo que deixou feridas reais. Parecia uma franqueza destemida sobre a juventude americana. Custou a alguns jovens artistas a sua segurança e agência. Tornou-se tanto um marco do cinema independente, quanto um ponto de viragem na forma como pensamos sobre a ética da representação. Há uma alquimia peculiar na grande arte que lhe permite transcender as circunstâncias da sua criação, para falar verdades que os seus criadores podem não ter intencionado ou compreendido totalmente. Kids capturou algo autêntico, a alienação juvenil, o niilismo particular dos anos 90 e a lacuna entre a realidade adolescente e a percepção adulta. O fato de o ter feito por métodos que hoje questionamos não anula as suas revelações, complica-as, pedindo-nos que sustentemos verdades contraditórias simultaneamente. Se este tipo de exploração matizada da história do cinema lhe importa, se você acredita que podemos simultaneamente apreciar a realização artística e confrontar honestamente seu custo humano, considere se inscrever em nosso canal. Numa era de opiniões radicais e certezas morais, nos dedicamos a explorar as verdades complexas dos filmes que nos moldaram, abrindo espaço para seu brilho e suas falhas, assim como fazemos com os humanos que os criaram.